Bom dia. Eu não sei quanto a você, mas todos os dias, quando eu acordo, eu não acordo muito legal, sabe? E tem aqueles dias melhores, tem aqueles dias piores, mas a verdade é que enquanto eu não levanto da cama e não corro pro chuveiro, eu não posso dizer que sou eu mesmo, sabe? Ou, de repente, isso é o que eu sou mesmo, sem a graça de Deus, sem o Senhor, né? Esse homem fraco, esse homem frágil, esse homem medroso, temeroso. E aí a gente vai para debaixo do chuveiro, né? E ali a gente começa a considerar e a retomar o dia. E hoje de manhã, na minha fraqueza, lá debaixo do chuveiro, eu estava pensando, né? Pensando nas coisas que têm sobrevindo a todos nós, né? Nesse mundo caótico, nesses dias tão diferentes. E é claro que meu coração fraco teve medo. Então ali ainda, tomando banho, né? Aquela pressa de terminar logo o banho para economizar um pouco de água, economizar um pouco de luz. Então eu ouvi uma voz muito preciosa, inconfundível, a voz do papai. E ele disse assim: olhai os pássaros. Só isso, olhai os pássaros. E normalmente, quando o Senhor fala isso no meu coração, eu saio para fazer caminhada e para olhar os passarinhos, né? E é muito gostoso fazer isso, porque realmente a gente fica alegre, né, de ver assim a maneira como eles vivem. Mas hoje foi diferente. Hoje o que o Espírito Santo estava colocando no meu coração é que tinha uma pequena porção na palavra que eu precisava olhar. Então eu já saí do banho com um texto no meu coração. Eu quero ler para você, porque quando eu terminei de ler aquele texto, o Senhor me mostrou outro. E quando eu terminei de ler o outro, o Senhor me mostrou outro. Então eu quero compartilhar com você esses 3 textos para você levar para o seu dia, porque eu vou levar para o meu, com muita alegria, com muita satisfação, porque eu posso dizer para vocês que eu não só me recompus com esses textos, mas eu também fui consolado, encorajado, confortado, enriquecido, e eu quero repartir isso com você. Então o primeiro texto é o Salmo 84, versículo 3. Está escrito assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crie seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Lindo isso, não é? Até o pardal. O que é o pardal, né? Mas até o pardal encontrou casa. E aonde ele encontrou casa? Ele encontrou casa na casa de Deus. Ele encontrou casa na casa de Deus, para ele fazer o seu ninho junto aos altares, junto da presença de Deus, para criar ali os seus filhotes. Nós temos visto como que Satanás tem atacado os nossos filhotes e nós ficamos com medo, na verdade. Nós ficamos temerosos de perder nossos filhotes para o mundo, perder os nossos filhotes para o pecado, perder os nossos filhotes para o diabo. Oh, como nós temos medo, né? Mas eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você que tem filhos e está aí com o seu coração aflito, pensando o que será dos meus filhos com esse mundo. Graças a Deus que existe um lugar na casa de Deus, onde nós possamos fazer o nosso ninho e criar os nossos filhotes junto aos altares do nosso Deus, do nosso Rei. Não é maravilhoso isso? Glória a Deus. E então, o outro texto que veio no meu coração está em Mateus capítulo 6, versículo 26. Olha o que diz: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Oh, como é bom saber disso, que nós temos mais valor do que as aves.
muito mais. Então, o mesmo Pai nosso que sustenta essas avezinhas do céu aí, tão despreocupadas, elas não constroem celeiro, elas não plantam, elas não colhem, elas estão aí, cantando, desfrutando da vida, elas estão aí, construindo seus ninhos, e todos os dias, o nosso Pai, cuida delas. Não está dizendo o pai delas, não, o nosso Pai cuida delas. Que amor é esse, nosso Pai? E a gente aqui com medo de não ter pão amanhã, né? Pois é, esse é o nosso coração duro, mas graças a Deus que o nosso Pai cuida. E tem um outro lugar, em Mateus, no capítulo 10, no verso 31, onde ele repete essa frase: vale muito mais do que as aves. Mas aqui o texto ele é um pouco mais amplo e eu quero ler ele para você. Mateus 10, do 29 ao 31. Diz assim, ó: não se vendem 2 pardais por um asse. Sabe, essa é uma moedinha de cobre de pouco valor naqueles dias. Precisava de um monte delas para juntar um denário. Então vamos colocar aí 50 centavos, R$1, não sei. Ele está dizendo assim que não se vende 2 pardais por um asse, ou seja, esse bichinho não tem valor nenhum. Então ele vai dizer assim, ó: nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quão maravilhoso é poder olhar para os pássaros na palavra de Deus e ver que o nosso Pai cuida deles e cuida muito mais de cada um de nós. Por isso, mesmo que hoje seja um dia mau, não precisamos ter medo de nada, porque o nosso Pai cuida de nós. Ele mesmo arranjou esse dia. Tudo está lá anotado na cadernetinha dele. Graças ao Senhor. Que você tenha um grande, excelente dia na presença do teu Pai, do meu Pai, do nosso Pai. Deus abençoe.